estamos aqui em Águeda, nessa manhã linda de sol. E Águeda é a terra natal da Andrea Ramos, minha amiga e autora do livro Muda o Meu Nome. Andrea, muitas emoções desse dia? Muitas. Bom, fala um pouco pra gente, qual é a ideia central do livro Muda o Meu Nome? Eu diria que o tema central tem a ver com os valores da família. E que são muitos, não é? E são, assim, preponderantes numa sociedade. Bom, nós estamos aqui hoje para algo muito especial. Hoje nós faremos as gravações da rúbrica Cozinha Essa Ideia. E como é que nasceu essa ideia, Andrea? Depois do lançamento do livro, eu fui pensando como é que se poderiam trabalhar estes tais valores da família. E nasceu assim, de repente, não é? Como nós temos uma ideia de, ok, vou experimentar um cozinhado. E foi, por que não, uma rúbrica acerca dos valores da família? Uma mensagem direcionada aos pais, para que os pais possam, através de alguns bons exemplos, não é? À semelhança dos cozinhados que fazem na cozinha, cozinharem valores no seu seio familiar. Bons valores. Isso é ótimo, até porque Portugal é a terra de comida muito boa. Então, acompanhe-nos e surpresas maravilhosas virão hoje no Cozinha Essa Ideia. Vocês conhecem esse livro? Muda o Meu Nome? Esse livro contém ideias inspiradoras e hoje nós estamos aqui entre amigos, entre pais e vamos cozinhar e vamos falar sobre ideias para a família. Fique conosco e cozinhe essa ideia. E nós estamos aqui entre amigos, entre pais. Eu sou Joslaine Andrade, estou aqui com meu amigo Rui Pereira e juntos estamos aqui com a escritora Andrea Ramos. Eu e o Rui somos educadores, somos coaches e pertencemos a uma missão a nível internacional que trabalha com adolescentes e jovens chamada Mocidade para Cristo. Rui, muito bom estar aqui com você. Obrigado, igualmente. Andrea, você desafiou o Rui a não só participar aqui com a gente hoje como pai no Cozinha Essa Ideia, como também cozinhar. E aí, Rui, o que você trouxe pra gente hoje? Bem, hoje trouxe uma sopa que normalmente eu faço em casa, né? Eu trouxe para aqui algo que eu faço em casa. Então, vamos fazer uma sopa de feijão. Tem como base legumes, feijão, basicamente e courgettes. E é um pouco isto que nós temos aqui. Portanto, eu já cortei as courgettes, a cenoura, o nabo, a cebola, para facilitar depois também. Isso vai ficar bom, não vai, Ana? Eu estou expectante. Tem aqui o bacon também que... temos aqui os ingredientes para fazer aqui uma sopa muito boa. Eu estou a falar isto muito boa porque eu já fiz, já comi, sei que é bom. E o seu filho, gosta desse prato? Ele não gosta, ele adora. Bom, você começou assustando a gente. Bom, então vamos a isso, vamos cozinhar. É? Tá bom. Então eu vou terminar aqui, vou cortar aqui a courgette. Rui, Sim. Mas me diz aí, pai que cozinha... E aí, gente, será que os homens são assim? Será que todos os homens das nossas famílias são assim, gostam de cozinha? O que você acha, Andrea? Pelo menos podem aprender com o Rui, não é? Por isso é que estamos aqui hoje, não é? Exato. É essa a ideia. Essa é a ideia. Que possam aprender alguma coisa, porque juntos podemos aprender. Claro, com certeza. Então, para você que está participando conosco, o Cozinha Essa Ideia de hoje traz como tema cozinhar é uma forma diferente de amar. Rui, há quanto tempo você cozinha? Cozinho já me esqueci, né? Mas há muito tempo. É? É. E seu pai cozinhava? Meu pai não cozinhava. Aliás, uma das coisas que eu tive que fazer foi reconstruir a minha pessoa nesse contexto. Ou seja, eu tive que deixar de seguir a linhagem do meu pai e aprender a ser eu mesmo. Ou seja, deixar a sombra do meu pai e construir uma nova pessoa. Interessante. Porque os filhos também crescem, né? É. E eles aprendem em casa os bons princípios e, ao mesmo tempo, vão ter que entender quem são e, principalmente, quando eles fazem boas escolhas. Eu acho que você fez uma boa escolha. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para esse negócio ficar pronto? Então, eu vou buscar aqui a panela.
vou só pôr aqui a primeira fase dos produtos na panela, que eu vou pôr um pouco de azeite. Ó Jo, às vezes já há filhos que não gostam muito de sopas, não é? Ah, é verdade. Meu marido mesmo, a minha sogra não fazia sopa porque ele não gostava, mas eu sou apaixonada em sopa. Mas a sopa é boa, não é? Há algum ditado assim antigo que diz que a sopa é a tranca da barriga. Já ouviram? Não, esse eu nunca tinha ouvido, gostei. É. Por que a tranca? É porque dá sustento, Ah, não é? ok. E é algo que tem muitas vitaminas. Exatamente, porque ela tem aqui muita coisa. Ela chega, ou seja, é um complemento de uma refeição. Por isso é que ela, por norma, certas regiões come-se no início da refeição. Portanto, agora temos aqui a cebola e o azeite. Agora vamos ligar o fogão E vamos lá. e vamos lá, vamos continuar. Então, primeiro colocamos a cebola no azeite, é isso, Rui? Sim. Colocamos a cebola no azeite para ela morrer um pouco e depois vamos colocar o bacon Ah, e de seguida damos mais 5, 10 minutos para ela fritar ali um bocadinho e depois colocamos a base da sopa, ok? Esta é a base da sopa. Sem colocar ainda água. Sim, sem colocar a água. Ok. tem algum segredo especial nesse prato, Rui? Eu acho que o segredo está assim, nos conteúdos que a gente utiliza, digamos que é uma sopa saudável. Não utilizo batata para fazer esta sopa, por exemplo, já é algo fantástico, algo diferente. Yeah. E porque nós também somos um reflexo daquilo que comemos. Sim, com certeza. Então, eu acho que isto é um investimento a longo prazo. Exato. Rui, então enquanto você cozinha pra gente, vamos aproveitar que nós estamos aqui, né? E vamos falar Sim. sobre o livro. E aí? O que você sentiu? O que te impactou quando você conheceu esse livro? Quando conheci esse livro, gostei do livro, da forma como ele está escrito, porque ele toca em vários contextos da área social, no contexto da vivência dos adolescentes, quer na escola, quer nas famílias, e acho que tem valores, ou seja, esse livro mostra-nos que há um valor a defender, que é o pilar da sociedade. E se nós Que é a família, né? Que é a família, exatamente. Se nós não defendemos a nossa família, eu acho que então estamos a entrar numa rampa de lançamento para depois de seguir dar uma grande queda. Rui, gostei de algo que você falou aqui sobre você ter descoberto a sua própria identidade, Sim. né? E gostar de cozinha e seu pai não gostava. E o livro fala sobre isso, não é, Andrea? Sobre identidade. Exatamente. O livro conta a história de uma menina, de uma adolescente, e que ela tinha alguns problemas com a sua identidade. E de certa maneira ela tinha ali uns pilares essenciais, não é, que são os pais, que a ajudaram a fazer as suas próprias escolhas e a ter as suas próprias decisões. E uma amiga mais velha que a ajudou também nesse processo. Mas para superar, não é, aquelas dúvidas que ela tinha, mas ela chegar à própria conclusão. Isso tem a ver com o que o Rui diz pra gente. Rui, talvez seu pai não foi a pessoa que te encaminhou na cozinha. Ele pode ter te encaminhado em outras áreas. Mas e você com seu filho? Que a gente quer ouvir um pouco você como pai. Como é que você ajudou seu filho na construção da identidade dele, a descobrir aquilo que era o propósito de vida dele, o que ele queria fazer profissionalmente? Conta um pouquinho pra gente. Bom, é assim, eu tive que, por norma, é assim, quem é pai sabe que traz com ele vários valores da família, ou seja, o DNA da família. Então eu aqui tive que mudar muita coisa, ou seja, eu tive que refazer tudo de novo, a área de comunicar, a área de amar. Então tive que ser, como eu disse, tive que deixar a sombra dos meus pais, das pessoas e dos meios de comunicação, da influência, para que eu possa ser eu. Ou seja, então, dentro da simplicidade, vou fazer aquilo que eu sei, aquilo que eu sou. Eu vou viver a minha vida. E foi dentro destes contextos.
Aí frequentei alguns workshops para famílias, para pais, e aprendi muita coisa, na forma, as atitudes corretas de lidar com o filho, nos momentos mais difíceis que eles podem ter. Por exemplo, uma das questões no período escolar eu estava cheio de problemas, por exemplo, estamos a falar da área da comunicação, e quando o meu filho chegava, os meus problemas eu tirava e punha na gaveta e eu ouvia o meu filho. E aí vi que marcou muita diferença, okay? Porque eu, ao ouvi-lo, ele estava-se a expor, digamos, daquilo que aconteceu, e eu ouvia. E foi dessa forma que eu ajudei-o a resolver um problema de bullying que ele teve. Ou seja, conversando, criando estratégias para ele fazer, então ele resolveu essas questões. E o bullying é uma coisa que está muito presente na vida dos adolescentes, das crianças, e muitas vezes eles não têm coragem de falar para os pais o que eles estão sofrendo. Exato. Não é? E aí, tem bullying nesse livro aqui, André? Um dos aspectos que eu estava a escutar o Rui é que esses pais representam um bom modelo, não é? E que esses pais tiravam tempo especificamente para se sentar com a filha e escutá-la. E nesse sentido acho que pode ser um bom ingrediente, não é? Para Sim. outros pais cozinharem. Sim, com certeza. Porque o fato de ouvir, saber ouvir, né? Às vezes nossos filhos começam a falar uma coisa e às vezes nós começamos já e brigamos. Não, ouvir, espera, né? Deixa a criança falar, ouvir sem julgar, analisar a situação. André, você já teve uma experiência assim também, como o Rui? De parar para ouvir sua filha e se surpreender com alguma coisa, ou seu filho, com alguma coisa que eles trouxeram para você? Eu costumo dizer que não devemos subestimar as crianças, porque eu acredito verdadeiramente no potencial dos miúdos, dos jovens e dos adolescentes. E com os meus filhos é assim, não sou a mãe perfeita, não é? Mas eles têm a capacidade de nos surpreender. Mas é preciso nós também percebermos que eles têm a sua personalidade. Eles são pessoas diferentes de nós. E cada um diferente deles mesmos, não é? Porque cada filho, apesar de serem filhos dos mesmos pais, mas cada um tem a sua essência. E nessa base, os pais podem aprender também com os filhos, não é? Claro, claro. Bom, eu tenho um exemplo aqui que aconteceu comigo, né? Meu filho mais velho hoje, ele já tem 24 anos, e quando ele estava em idade pré-escolar, eu estava em casa e comecei a ver um filme, e ele sentou ao meu lado, ele falou assim: mãe, posso ver um filme com você? Eu falei: tá, na hora, vamos embora. E ele sentou perto de mim e falou assim: o filme é bom? Eu falei: sim, vamos ver agora, vamos descobrir juntos. Ele falou assim: e esse filme? Tem muita mulher sem roupa? Na hora, gente, eu levei um susto. Falei: hã? O miúdo tinha 5 anos. E aí eu parei, pensei: não vou brigar, vou ouvir o que ele tem para dizer. E falei com ele, falei: por que você está me fazendo essa pergunta? Ah, porque um amigo lá da escola me disse que o pai dele falou isso para ele. Que filme bom é o filme que as mulheres estão despidas. E eu falei para ele assim: e o que você acha? O que você vê? Como que você vê isso? Eu achei estranho. Falei: por que você achou isso estranho? Ele falou: sabe, porque a gente não faz isso aqui em casa. Eu falei: exatamente. Por que a gente não faz isso aqui em casa? E aí, nós começamos a falar sobre os valores da nossa casa. Os valores da nossa família. E os valores da nossa família têm a ver com preservar a intimidade. E aí a gente conversou sobre isso, né? E ele já tinha 5 anos, e a gente tinha uma pessoa que trabalhava em casa. E aí eu mostrei isso pra ele, falei: se essa pessoa que vem trabalhar aqui amanhã fosse dar um banho em você, ele: de jeito nenhum. Falei: por quê? Você: porque ela não precisa me ver tomando banho. Eu falei: exatamente, porque você precisa preservar a sua intimidade. Então por que nós sabemos que precisamos preservar a nossa intimidade e estamos vendo as pessoas expostas? E hoje, um risco muito grande que as nossas crianças correm em relação à exposição é o próprio risco da internet. O próprio risco hoje da área da pornografia, que está aí entrando na nossa casa, né? E muitas vezes, como é que a gente vai lidar com isso? As nossas crianças estão preparadas para isso? Os pais têm abertura de falar sobre todas as coisas com seus filhos? E você, Rui?
Você tinha abertura de falar sobre isso com seu filho? Conta pra gente. Que as pessoas falam que é mãe que gosta mais de falar, não é, André? Normalmente são as mães que falam mais? O que vocês acham? Ou são os pais? Rui, conta pra gente. Depende, acho eu, depende. Eu acho que depende o que a André está a dizer, depende muito. Né? Eu falava, eu sabia aquilo que o meu filho me dizia, e muitas vezes ficava surpreendido porque eu, quando ia para as reuniões da escola, eu disse assim, eu ficava surpreendido, dizia para a professora, olha, desculpa lá, mas eu isso já sei. E ela ficava, como é que sabe? O meu filho conta, fala comigo. Pois, mas então é o único pai que sabe, porque mais ninguém chega aqui e parece que ficam surpreendidos, não sabem nada. Essa era a grande questão. Saber ouvir, né, Rui? Saber ouvir, sim. Na minha experiência também como mãe, eu entendo que saber ouvir fez toda a diferença. Eu também tive uma experiência com a minha filha e às vezes ela soltava uma fala assim, mãe, você não tem tempo pra mim. E aquilo me ofendia, gente, porque eu sempre gostei de ser mãe, eu sempre busquei ser uma mãe dedicada, mas eu não estava escutando o que ela falava pra mim. Um dia eu parei de ficar falando, me justificando com ela e falei com ela, olha, por que você está falando isso? Ela falou assim, mãe, você é uma ótima mãe, mas às vezes eu quero falar com você e você fala pra mim assim, enquanto eu tô fazendo comida aqui, vai falando aí, mãe. Falou assim, por que você ouve tantas pessoas e você não para pra me escutar? Eu, no outro dia, aconteceu uma situação com o meu filho. Ele perdeu um objeto que ele gostava e precisava. E já era de noite e ele perdeu supostamente o objeto na rua. E então, se há bons exemplos, nós podemos segui-los, né? E eu percebi que, apesar de ser de noite, eu tinha uma lanterna que eu pude ir buscar e tinha outra lanterna que dava para ele. Então fomos os dois para a rua com uma lanterna para procurar no bairro aquilo que ele tinha perdido. Mas eu não fiz isto com a expectativa dele me vir a agradecer. Eu vi que era uma coisa muito importante para ele. E apesar de ser de noite, isso não foi impedimento. E depois não encontramos, efetivamente, aquilo deve ter ficado perdido no meio das ervas. E ele depois, no final de tudo, já estávamos dentro de casa, ele chegou ao pé de mim e veio-me dar um abraço e disse, obrigada, mãe. E eu disse, obrigada porquê? Porque tu tiraste tempo para ir procurar o objeto que eu perdi. Pronto. E no final das contas, o que a gente começa a perceber? Que os nossos filhos querem? Atenção. Porque o ouvir é uma forma, assim como cozinhar é uma forma de amar, Rui, não é? Exatamente. O ouvir também é uma forma de amar. E sabe um lugar ótimo pra gente ouvir? Que eu gosto muito desse lugar? A mesa. Ok. Eu acho que todos gostamos. Não é? A mesa é uma coisa que é um valor hoje que eu acho que as famílias não podem perder, não é, André? É verdade. Muitas vezes nós estamos à mesa e se temos algo que nos distrai por perto, tira aquele foco, não é? E pode ser um momento em que os filhos falem com os pais e vice-versa. Exato. E na cultura portuguesa a mesa é muito importante, não é? Sim. E daí que para mim o facto de estar aqui o Rui, voluntário, não é? A fazer isto connosco, eu agradeço muito e pode ser um momento também muito prazeroso para nós que estamos a fazer isto, mas nós não queremos só isto para nós, nós queremos passar esta ideia para as pessoas, não é? Se necessário tirarem tempo com os filhos para os ensinar a cozinhar, porque não? Exato. Pelo menos o meu adolescente já aprendeu a fazer omeletes, ovo estrelado, ovos mexidos. Tudo tem um começo, não é? Com certeza. E por que não a situação da cozinha, claro, não é? Claro. E não desprezar os pequenos começos, né? Exatamente. Que faz toda a diferença. Uma das coisas que eu ensinei ao meu filho é chamar a palavra sustentabilidade. E essa palavra sustentabilidade não é só com aquilo que ele fala, com as atitudes que ele tem, mas também na vida real tem que saber fazer as coisas, ok? Sim. Exato. Então uma das áreas que eu lhe ensinei é fazer comida. Uau! Eu ia perguntar isso agora. E aí, quem tá ganhando na competição? Quem tá fazendo melhor a comida? Você ou ele? Quem gosta de cozinhar sabe que a criatividade na cozinha é a mesma coisa que fazer outras
partes artísticas. Então, muitas vezes sou muito criativo na cozinha, qualquer coisa eu faço uma refeição. Então, o meu filho atualmente, ele faz a comida dele, né? Faz, e sem problema. Eu estou aqui, eu estou sossegado, porque eu sei que ele faz a comida dele. Mas, Rui, desculpa. Inclusive, ele já foi para fora do país, né? Teve uns 7 meses na Bélgica, ele próprio cozinhava a comida dele. Portanto, E cozinhava uma comida saudável, imagino eu, sim, né? Sempre. Ele Porque sempre eu acho há que- uma coisa que eu quero explicar. Diga, não, vai lá. É assim, ele Força. sempre aprendeu a comer comida saudável. É muito importante que os pais passem essa mensagem. A comida saudável é o melhor que podem dar aos filhos, porque quem prova o que é bom nunca mais quer saber daquilo que não tem interesse. Boa, gostei dessa. Quem prova o que é bom, nunca mais quer saber daquilo que não se tem interesse. Porque às vezes a gente acha que a gente está aqui diante de legumes e a gente acha que isso daqui... será que isso vai ficar bom? Será que esse prato vai interessar uma criança, uma adolescente? Ok, nós temos gente aqui com a gente... Tem alguns jovens aqui, agora acho que a gente pode convidar algum deles aqui para provar, para saber se vai ser. Vai, Ana, o que você acha? E eu estava-me a lembrar também que, à semelhança do que nós estamos a falar, não é? Passar valores, o que é que acontece? Se o filho do Rui, não é? Ao ver o pai na sua lidação com ele, se o próprio filho vai reproduzir aquilo que são os bons valores que o pai lhe ensinou. À semelhança de poder ensinar uma receita boa, não é? Ele pode reproduzir aquilo que ele aprendeu bom do pai. E eu acho que às vezes nós temos que aproveitar os bons exemplos, deixar os outros maus assim de parte e, por que não, seguir os bons exemplos. Com certeza. E uma coisa muito boa, tá? Eu li o livro e já indiquei esse livro para várias pessoas. E tive a honra também de prefaciar o livro. E o que esse livro tem, tá? São bons exemplos para pais. Porque às vezes a gente, enquanto pais, nós não temos todas as respostas. Não é, André? É verdade. Então, ter uma orientação de forma lúdica, de forma criativa, né? Da forma que você trouxe aqui dentro do livro para a família. Eu posso dar um pequeno exemplo que aconteceu há uns dias. Uma amiga que comprou o livro e ofereceu o livro a 2 crianças, 2 miúdos, e ela disse-me que eles leram o primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo aborda um cenário de um aquário, e automaticamente eles foram comprar um aquário. E eu já brinquei com isso, dizendo que neste momento, não é, as lojas que vendem aquário deviam estar a aproveitar o livro. Com certeza. Mas o que é que eu penso? Em vez de, às vezes, os miúdos estarem dedicados tanto à tecnologia e estarem muito isolados e estarem de modo passivo, por que não ter um aquário com peixes onde eles são tão coloridos e é vida, não é? E poderem aprender alguma coisa e poderem, quem sabe, até falar com os peixes, porque não? Sim, com certeza. E algumas coisas que eles têm dentro deles que às vezes possam não conseguir conversar com alguma figura de referência logo, mas por que não começar por ali? E então achei essa situação muito, muito engraçada. Não, com certeza. E a gente tocou num ponto aqui que eu queria não perder com vocês, tá? Que a gente falou da mesa, que a mesa é um dos melhores lugares pra gente, em família, conversar. Mas a gente tem uma coisa hoje que tá tomando, parece que, o lugar de tudo que a gente faz na vida, gente. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com a mesa e com o celular? Como é que os pais estão pensando isso? Como é que os próprios filhos estão se sentindo em relação a isso, vendo isso, não é? Como é que está sendo isso hoje, Rui? Seu filho já é um jovem, os meus filhos já são jovens, né? Então não são crianças. É diferente a forma, né, de lidar. A criança a gente ensina, né? O adolescente a gente conscientiza e trabalha os limites. E os jovens, né? Quando os filhos são jovens, a gente já tem outra postura. Como é que é isso lá na sua casa, Rui? É assim, desde o princípio, o meu filho queria uma televisão no quarto. Eu disse, não, se queres ver a televisão é na sala, onde estou eu estou a mãe, estamos os três, e então cada um dá espaço, dá abertura, tem flexibilidade para crescer juntos. Aí ele começou a pensar, assim, mas eu quero uma televisão, mas
mas não te vou dar televisão. Ficamos por aqui. Okay? O que é saudável é isto. Mas, entretanto, eu gosto da área de informática e então um dia comprei um computador e eu pus o computador no... Aqui surgiu outras questões, ou seja, como ele é gamer, então vamos comprar um jogo. Sim, eu não disse que não, mas fomos passear, aproveitei para conversar com ele, para estar com ele, para me divertir com ele, e então ele vai e diz-me assim: pai, eu quero aquele jogo. Sim, tu queres aquele jogo? Tens o dinheiro? Não. Então, se não tens dinheiro, não tens jogo. Não, põe o teu cartão. Não, não ponho o meu cartão. Então, eu vou-te pôr uma questão. Aqui está a outra questão, é saber negociar com eles em certas ocasiões. Legal. Okay? Então, é assim, olha, então, aquele jogo custa X. Eu, com aquele dinheiro, o que é que eu vou fazer durante uma semana? Eu vou buscar alimentação para casa. Ora, tens de escolher o que é que queres. Queres a alimentação ou queres o jogo? Boa, principalmente quando a gente tá falando de cozinha. Mas quero comer ou quero jogar? Pai, esquece o jogo. Esquece o jogo. Você acabou de dar uma boa estratégia pros pais. Ok, quer comer ou quer mexer no celular? Eu acho que eu gostei dessa, e foi a partir daquele momento ele percebeu que o mais importante não era o jogo. Enquanto ele vinha com a ideia que o importante para ele era o jogo, deixou de ser e deu mais importância ao contexto de família, às necessidades da família. E a partir daí criaram-se outras soluções para ele obter os jogos, mais económicas. Mas foi um pouco isso. Uma das situações que o livro também aborda é o facto de os pais não presentearem a filha influenciados pelo consumismo. E depois podem perceber como é que isso foi feito naquela família através da leitura do livro. Portanto, se querem perceber uma forma, né? Uma das formas, tá sim, podem ler o livro, sim. Sim, e essa parte é uma parte muito especial. Eu não posso contar tudo. Não podemos contar, André, é isso mesmo. Rui, e aí? Tá cheirando? Tá. É? A gente pode ver? Ou... Pode, claro que podem ver. Pode dar uma espiadinha aqui? Uau! Tem bom aspecto. Tá bom, hein? Calma lá que agora vocês vão ver. Esse negócio realmente vai ficar muito bom. Se vocês repararem, é assim, eu ainda não coloquei água, só coloquei a água do feijão. Tem os segredinhos, né? E depois essas receitas, a receita vai estar lá para as pessoas consultarem, né, Rui? A receita pode estar lá, agora quem está a fazer vai ser diferente. Então tem que deixar os segredos para quem está participando com a gente aqui. Então vamos lá, fala um pouquinho aqui. A gente está cozinhando aqui as ideias, mas vamos falar um pouquinho aqui do prato. Repete aí os passos que você colocou. Azeite, colocou a cebola para dourar um pouco. Em questão aos ingredientes, eu coloquei a cebola, primeiro coloquei o azeite e coloquei a cebola. Depois deixei, pronto, está ali um pouquinho para a cebola morrer. Em seguida coloquei o bacon para ele fritar um pouco. E depois coloquei os legumes que eu já tinha aqui cortados. Portanto, são 2 courgettes. Portanto, está aqui, são 2 courgettes, 2 cenouras, um nabo e coloquei uma cebola. Ok, aos cubos. E um pouco de salsa. Portanto, e agora coloquei na panela. Deixei aquilo tudo, está ali um tempo a cozer. Colocou uma pitada de sal também já? Também, aqui. Sal e alho também coloquei. Sal e alho. Depois tirei a água assim pela maior do feijão e coloquei lá dentro. Portanto, acho que não tem. Interessante. E parece que eu estou vendo um detalhezinho aqui nesse alho, né? É um alho seco, né? Um alho em pó? Sim, é um alho seco. Há pessoas que usam, eu gosto de usar o alho picado, há outros que usam alho normal, há outras pessoas que podem usar massa de alho, mas a massa de alho já tem outro problema, tem que ter cuidado com o sal, porque o sal também é um dos elementos que já faz parte dessa massa. Sim, ok. Bom, então tá começando a ficar bom esse negócio, e o cheiro também tá maravilhoso. Olha, enquanto então vai cozinhando aqui, tem mais uma ideia que eu quero conversar com vocês. Porque a gente está falando aqui muito dos jovens, dos adolescentes e dos filhos com o uso de celular na mesa. Mas hoje em dia, a gente que está na educação, né, Rui? Nós que estamos nas escolas, nós temos ouvido muitos adolescentes reclamando que os pais não saem do celular. E aí, gente? Como é que a gente lida com isso? O que a gente pode conversar aqui hoje com as famílias sobre isso? Eu acho que há momentos que temos que abdicar, portanto, e o telemóvel julgo que pode ser muito essencial se o utilizarmos para o bem. E se o utilizamos para o mal, está tudo estragado. Se nós deixarmos queimar a sopa, não vamos conseguir comê-la.
Sim. Não é? Isto pode ser uma dica para... Foi uma boa dica. Estão a ver? Então, se nós queremos priorizar alguns aspectos, julgo que eles têm que ser priorizados. Claro. Se eu quero estar a conversar, por exemplo, com um dos meus filhos, não é? Eu posso colocar o telemóvel de lado. Claro. Mas nós sabemos que também há situações urgentes. Mas aí há uma justificação, não é? Uma Claro. situação urgente. E da mesma forma como nos sentamos à mesa, podemos abdicar de estar com a televisão ligada, umas vezes sim, outras vezes não, não é? A ideia é que nós temos que saber o que é prioritário, o que é que nós queremos para a nossa família, não é? Que ingredientes é que nós queremos para a nossa família. Exato. E se nós estivermos focados nisso, não é? Nós vamos trabalhar alguns aspectos. À semelhança do que estamos a fazer aqui, uma Exato. receita, podemos dizer, ok, estes são os ingredientes para esta receita, mas nas vossas casas vocês podem utilizar estes ou outros ingredientes e fazer a vossa sopa. Não é? Sim, e podem usar a criatividade, não é? Exatamente. Sim, eu acho que na cozinha, quem não tiver criatividade na cozinha, eu acho que É mais difícil, É mais difícil, né? de romper, né? Mas, André, uma coisa que eu acho interessante, pensando na cozinha, né? É usar aquilo que a gente tem, que a gente está Exato. falando aqui da criatividade, o recurso, o que a gente tem. Agora, uma coisa, nós planejamos praticamente tudo na nossa vida. Nós planejamos o que nós vamos vestir, nós planejamos viagens, nós fazemos planos para tantas coisas. Por que é que nós estamos deixando de fazer planos para a nossa família? Jo, uma das situações que o livro trata é que aqueles pais tiraram férias para estar com a filha. Aqueles pais queriam-lhes contar, queriam contar-lhes, a dada altura, uma novidade, não é? E escolheram uma forma especial para lhes contar a novidade da sua família, não é? E claro que não podemos contar tudo, Sim. mas há formas que nós próprios, enquanto família, podemos descobrir. Sim. Para quê? Para o nosso bem comum. Exato. E não deixar de pensar a vida em família, porque é o que dá grande significado à nossa história. E parece que o Rui está com uma peça nova ali. O que é que vai acontecer ali agora? Vamos Conta aí, passar, Rui. vamos terminar o primeiro processo da sopa, que é passar a sopa. Passar esta parte da sopa. ok? Tá, ok. Portanto, eu coloquei o feijão, que vai dar cor ao conteúdo, estava lá, e depois a gente já vai dar início à outra Rui, parte. e por acaso, se eu não tiver uma pecinha dessa aí, Qual um peça? mixer desse aí na minha casa, como é que a gente pode fazer? Eu posso usar uma Disto aqui? colher para amassar um feijão, tá? Há quem utilize o sistema manual, né? Toda a gente sabe aquele Isso. sistema antigo, né? De passar a sopa, fazer o puré de batata, em vez de ter com isto, fazer o sistema manual. Ok, isso é para estimular, né, as pessoas que estão participando aqui conosco, de que não é o aparelho que vai impedir a gente fazer essa sopa deliciosa, não é? E aí vai se misturando. Esse é Este aqui vai fazer a base para a sopa, né? Depois vou juntar um pouco de água e vou juntar também aquele lombardo e sim, ainda temos ali o lombardo, é verdade. exatamente. Muito bem. Estamos falando aqui de base, né? Mas qual é que é o nome da sopa mesmo? É assim, pode ser uma sopa a Rui, pode ser uma sopa de feijão, pode ser... Eu gosto da sopa a Rui. É como outra sopa que eu faço também, que é diferente de outras todas. É assim, lá está, a criatividade na cozinha muitas vezes pode marcar a diferença no paladar da sopa. Assim como as atitudes que nós temos na nossa vida podem diferenciar das outras todas no bom sentido. É aquilo que a Andrea disse, né? Claro. Os bons exemplos, os bons conselhos, faz toda a diferença na vida. Faz toda a diferença. E essa base familiar, né, essa estrutura, faz diferença na vida das pessoas, não faz, André? Na história das pessoas, não é? É lógico que tem pessoas que não tiveram uma base familiar, mas desejaram essa base e tomaram uma decisão de vida. Eu vou ser diferente.
eu vou caminhar em outros valores. Exato. Tem a ver com você isso? Tem a ver com a sua história? Há pessoas que por vezes podem não ter algumas bases, como a Jo está a dizer, mas se as pessoas puderem ter figuras de referência e seguir bons conselhos, não é? Eles podem desejar isso para eles mesmos. E não quer dizer que às vezes se estala os dedos e logo tudo aconteça, se chega aos objetivos, mas pode-se começar pequenino, pode-se começar assim pequenino, como um destes detalhes aqui que o Rui estava a cortar. Não tem que ser exatamente logo assim, não é? Mas há áreas que se trabalham e também a parentalidade também é algo que se trabalha, não é? Porque nós não somos perfeitos, mas nós podemos nem ambicionar sê-lo, mas podemos a cada dia poder querer ser melhor. Porque é que eu hoje, quando acordei, não pensei, então mas hoje eu posso ser melhor mãe do que ontem? E eu acho que esta reflexão todos nós podemos fazer. Claro. Até os próprios filhos, não é? Sim, eu posso ser o melhor filho, né? Isso faz toda a diferença também. Então, o melhor filho também, eu acredito que gera um melhor pai, né? Ou uma melhor mãe, digamos assim. Os filhos também têm essa oportunidade, né? Exato. Na Mocidade para Cristo, no Brasil, e aqui também agora no trabalho que estamos desenvolvendo aqui em Portugal, nós temos um lema, né, que nós estamos levando para as escolas, para o trabalho, que é tudo muda quando você muda. Então realmente as coisas mudam quando a gente muda, quando a gente tem um foco diferenciado, Exato. né? Então um pai pode decidir mudar em qualquer etapa da vida dele. E tem um fator de mudança que ele é essencial, que o livro também fala sobre isso, mas esse a gente vai deixar para contar, para revelar, esse segredo a gente vai deixar para revelar depois que a gente provar essa sopa. Ô Rui, tô vendo que você já tá colocando lombardo. Pois é. E aí? Assim. Já acrescentou água, Acrescentamos não é? água, Agora que eu acrescentei vi. a água Isso. e agora vou colocar o lombardo, vai cozer o lombardo e depois a sopa fica pronta. É só depois colocar mais aquele feijão ali e pronto, e fica. Uau! É Então, simples de estamos fazer. chegando aqui num momento muito especial, que é provar esta sopa. Então, enquanto a sopa aqui, nós aguardamos fechar essa etapa. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre esses segredos finais de como é que realmente as mudanças podem ser efetivas na nossa casa. Finalmente, o Dom Coração ganhou coragem e regressou. Já não aguentava mais tanta chuva e tantas pessoas angustiadas. Ele sabia que tinha que fazer alguma coisa em prol da humanidade. Mas agora, seria mais difícil falar a todos de uma vez só, porque estavam espalhados pela terra e falavam diversas línguas. Ele tinha uma grande tarefa: propagar o amor e a amizade, para que o sol voltasse a brilhar resplandecente, a lua exuberante e as estrelas cintilantes iluminarem bem a noite. E aí, Rui? Agora sério? Agora é sério, agora vamos provar a sopa, né? Tem bom Agora, a sério, aspecto. Agora a sério é um programa da Mocidade para Cristo e eu aconselho para que os pais possam também aprender coisas novas, ou seja, especialmente a pornografia, que é um programa que já fizemos, e outros que estão na fase de planeamento que iremos executar ao longo do ano. Portanto, a MPC Portugal está a desenvolver esses temas, essas temáticas, e eu penso que aconselho que os pais possam ver esses conteúdos, porque assim também vão aprender
a ver nos seus filhos, às vezes, certas reações ou certas atitudes para identificar o que está por trás disso. Ok? E agora é a sério, né? Agora é sério, vamos lá. Vamos lá, isso. Vamos lá que tô ansiosa. E você, André? Muito. Quero provar Olha esta isso. sopa. Tem um cheiro, gente. Tem muito bom aspecto. Bom, tem. Olha, vamos ver, né? Aspecto tem. Acho que vai estar espetáculo. Você já fez esse mesmo prato com outros legumes, Rui? Obrigada. Diferentes desses que nós usamos? É assim, este prato basicamente é um prato que eu uso com... Sim, eu já fiz com couve portuguesa. Então nós aqui temos couve lombarda e eu fiz com couve portuguesa, que é ligeiramente diferente. Desculpa, André. Isso não tem problema. Obrigada. Porque o cheiro da couve portuguesa é ligeiramente diferente do lombardo e dá também um paladar mais acentuado à sopa, mas de qualquer forma. E aí, vamos? Vamos a isso. Preparados? Vamos. Vamos lá. Muito boa. Muito boa. Gente, vocês têm que fazer isso em casa. É muito Obrigada. bom. Muito bom mesmo. Rui, diz-me uma coisa. Tu precisaste de ler o meu livro 2 vezes. Explica-me lá o que é que aconteceu. É o seguinte, eu li o livro 2 vezes porque eu gostei da forma como o livro está escrito, porque o livro mostra-nos um pouco o que está acontecendo na atualidade, no contexto da sociedade e os valores que os pais deviam ter para a família. Okay? E por isso é que tudo o que eu aprendi dentro deste contexto foi através de livros que eu li, né? Desde psicologia, métodos de ensino, enfim, muitos livros. E esses valores que eu transmiti ao meu filho são um pouco dentro deste enquadramento, ok? Sempre eu fui flexível com ele, né? Sempre dei o espaço para ele crescer, assim como os pais da Renata fazem, mas nunca deixaram de ser a linha orientadora da Renata, assim eu fui para o meu filho. Então eu identifico muito com este livro, ok? Tudo aquilo que eu aprendi, no fundo, é um pouco o reflexo daquilo que está aqui. E assim, o meu filho neste momento está digamos que a seguir as pegadas, né? Também vai buscar os livros que eu compro para eu ler e muitas vezes quando eu vou dar conta ele está a ler. Portanto, ele está a seguir o mesmo linha de orientação. Que bom. Eu acho que depois de tanto falarmos do livro, André, lê um trecho do livro pra gente. Estava a pensar aqui numa parte em que a personagem principal, ela, como eu já expliquei, toma decisões por si mesma, não é? Ela faz um reflexo, ou melhor, uma reflexão, e depois as atitudes dela são reflexo dessa reflexão. E há aqui uma passagem em que ela está com a mãe e ela diz assim: mãe, na escola também me disseram que eu posso ser o que eu quiser. Insistiu a Renata. E a mãe responde-lhe assim: podes e deves ser educada, esforçada, responsável, amiga, caridosa. Bom, então, muda o meu nome para você e para sua casa. Cozinhe essa ideia. Quero agradecer muito em especial à Sobrenatural TV que me ajudou a conceber este programa, e também agradecer ao nosso amigo cozinheiro, o Rui, que fez uma sopa deliciosa, muito obrigada, e à Joselaine, e ambos eles pertencem à Mocidade para Cristo em Portugal, mas também, e não em último, agradecer à Tânia Rodrigues e sua família que nos receberam com muito carinho. Obrigada!